Então, tô eu aqui de volta, dessa vez trazendo para vocês um programa sobre criptozoologia, como eu havia deixado dito, né, no final do programa anterior. Então, vamos começar primeiro aí com um pouco de etimologia. A palavra criptozoologia é basicamente a junção de duas palavras, a palavra criptos, que vem do grego e quer dizer oculto, e zoologia, né, que é aquele ramo da ciência que estuda os animais. Então, mas o que seria exatamente esse conceito, essa pseudociência, se vocês quiserem utilizar essa palavra, ou então essa subcultura, digamos assim, é uma forma de, um termo que usa para definir gente que estuda ou pesquisa animais que são considerados fantásticos, mitológicos, folclóricos, inexistentes, ou até mesmo animais que já foram dados por extintos e tem um pessoal que quer provar se eles existem ou não, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção, assim, nessa palavra, criptozoologia, que eu esbarrei nesse termo pela primeira vez lá por 2008, 2009, que foi quando eu comecei a ter acesso à internet dentro da minha casa, e daí foi uma coisa que me fascinou logo de cara, porque eu gosto muito de mitologia, eu gosto muito de folclore, que provavelmente são outros assuntos que eu vou querer estar abordando nesse programa aí no futuro, mas a criptozoologia, então, ela tem um caráter antropológico, no sentido de que várias vezes o que eles tentam, né, o que as pessoas interessadas por esse assunto tentam é correlacionar relatos, sabe, folclóricos ou mitológicos, sabe, essa sabedoria popular, gente que fala que enxergou tal animal, tal criatura que é dado como um monstro fantástico, e pensar assim, tá, mas será que esse pessoal aí não estava vendo um animal, alguma criatura, só que na hora de descrever, a descrição não era bem literal, sabe, era um bagulho, quem sabe, até exagerado, ou a percepção da pessoa, sabe, que enxergou um animal, sei lá, 1500 anos atrás, ele não sabia que estava vendo animal, ele estava vendo, né, uma criatura que poderia ter existido, mas eles escreviam de uma maneira que para nós fica parecendo um ser fantasioso. Então, muitas vezes eu nem me importo tanto se aquele animal existe ou não, sabe? Eu gosto mesmo de ver as histórias, de ver os relatos, de ver as buscas, porque eu sendo um escritor de literatura fantástica, tudo isso para mim é um prato muito cheio, né? Para ver referências e também enxergar o folclore, a mitologia de modo geral, e fazer esse exercício de imaginar como é que poderia ser essas criaturas andando pela Terra, né, de uma maneira mais assim, por um ponto de vista mais zoólogo da coisa e menos fantasioso, fictício, né. Então, antes de me aprofundar no lado mais maluco, mais excêntrico da parada, né, eu separei aqui alguns exemplos de alguns animais que, né, o pessoal que curte criptozoologia cita como criaturas que existem, né, fazem parte do nosso mundo, mas em algum momento da nossa história o pessoal não levava fé, não acreditava, e ainda meio que muitos deles não têm lá muitas informações a respeito, né? Por exemplo, as duas maiores espécies de lula que existem no mundo são as lulas gigantes e as lulas colossais. São os dois maiores invertebrados conhecidos pelo homem. Então, a lula gigante, ela tem, assim, entre 10 metros para os machos adultos e 13 metros para as fêmeas adultas. Então, são animais muito grandes, né? Realmente é assustador de imaginar uma lula, né? Que já é um animal com uma composição, né, física bem bizarra. Imaginar um desse tamanho é muito assustador. E a lula colossal é ainda maior, ela tem de 15 metros para cima, sabe? Só que ainda sabe-se muito pouco, principalmente sobre a lula colossal. O pessoal conseguiu reunir poucas informações sobre essas duas criaturas, né? A lula gigante, por exemplo, a primeira vez que conseguiram fotografar uma lula gigante foi em setembro de 2004. A equipe do Museu Nacional Científico de Tóquio conseguiu fotografar um deles pela primeira vez no Pacífico Norte. Isso fica lá no Japão, né? Perto das ilhas de Ogasawara. Uma lula gigante de 8 metros se agarrou uma isca que estava a 900 metros de profundidade e o animal levou 4 horas para conseguir se libertar da isca e teve um de seus tentáculos amputados no processo. O tentáculo dele media 5,5 metros e foi resgatado ainda vivo e se movendo, né? E só em julho de 2012, cientistas japoneses filmaram pela primeira vez uma lula gigante viva no seu habitat natural a 630 metros de profundidade. Então tu vê aí que é um bagulho bem recente, né? Então, agora falando um pouco da outra lua, a lua colossal, que sabe-se ainda menos a respeito dessa criatura, né? Ele é um animal que habita as profundezas do Oceano Ártico e ele tem algumas diferenças, assim, na fisionomia dele, no aspecto do corpo dele em relação à lula gigante. Por exemplo, a lula colossal ela já passa por uma
ela tem uma característica que eles chamam de gigantismo abissal, que é o processo evolutivo em que criaturas marinhas que habitam grandes profundidades, aí eu tô falando assim de milhares de metros, né? 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, tendem a aumentar de tamanho. Acredita-se que eles passam por esse processo com o objetivo de baixar seu metabolismo, né? Já que essa profundidade, teoricamente, fica mais difícil para se encontrar alimento e parceiros reprodutivos. Então, sob essa lógica, a gente fica imaginando que quanto mais fundo um animal vive ao habitat dele, a tendência é que ele cresça cada vez mais, torne uma criatura ainda maior, ele tenha durma durante mais tempo, ele demora mais tempo para se alimentar. Então aí quando tu pega isso daí e pensa em, por exemplo, assim, falando de algo contemporâneo, a gente vê os filmes do Godzilla, né? Nessa nova versão norte-americana, que ele é uma criatura que habita as profundezas. Imagina que espécie de criatura não pode viver no fundo do oceano, que a gente ainda não tem meio nenhum de identificar e tal. Então, tanto a lula colossal quanto a lula gigante, a gente não tem poucas informações, justamente porque a gente não tem meios de ir até lá onde é o habitat deles, e a maioria das informações que a gente tem sobre esses animais é graças às baleias cachalote. Que nesse caso a baleia cachalote não tem nada a ver com a criptozoologia, mas o que ela tem a ver com essas lulas? Porque a baleia cachalote se alimenta desses dois invertebrados. Então, a gente descobriu que esses animais existiam graças às cicatrizes que os cientistas encontravam nas baleias, que eram deixadas, né, pelas ventosas, que é aquelas espécies assim de buraco que tu vê assim nos tentáculos das lulas, né? E também ferimentos que eles faziam com os bicos deles assim, na cachalote, e pedaços desses animais que eram encontrados dentro dos estômagos de baleia, tipo os tentáculos. Então a baleia cachalote come essas duas espécies aí de lulas. Então foi graças a isso que as pessoas começaram a sequer imaginar que existia uma lula desse tamanho, né? De 10, 13 metros, e a lula colossal ainda maior ainda. Então, né, é um negócio que tu não é muito difícil imaginar que avistamento desse tipo de criatura há muito tempo atrás, há 1.000 anos, 1.500 anos atrás, é o tipo de coisa que pode ter dado início às lendas de monstros marinhos, tipo o Kraken, né? Se há muito tempo atrás tu enxerga uma criatura dessas aí, por algum motivo ele sobe mais à superfície, sabe? A gente não tem como saber se algum dia um animal desse tipo já atacou uma embarcação, né? Que tem vários retratos que falam disso, de criaturas estilo polvos, no caso, que esse aqui não são polvos, são lulas, mas né, seres assim com há 1.500 anos atrás, ninguém vai saber muito bem qual era a diferença de um polvo para uma lula, mas né, se uma criatura dessa sobe até a superfície, tu vai ficar apavorado, tu vai estar falando que é um monstro, um demônio, uma criatura assim bizarra, bizonha. Então eu acho muito interessante esses dois animais aí, por exemplo, para citar, né, que tanto um quanto o outro são descobertas muito recentes, assim, estudos sobre eles ainda são super limitados, né, e lulas desse tamanho é algo realmente que é para te apavorar, né. Então aí, por exemplo, outros animais que já se enquadraram assim nessa descrição são tipo ornitorrinco e dragão de Komodo. Sobre esses dois aqui eu não vou me estender muito, porque, né, acho que hoje em dia qualquer pessoa já sabe que esses animais existem, né, e fazem parte do mundo real, né, mas ornitorrinco, quando a primeira vez que cientistas britânicos colocaram um olho num deles empalhado, falaram que era uma farsa, né? Que era a mistura de dois animais que tinham juntado. E quanto mais tu estuda o ornitorrinco, mais bizarro ele fica, né? Só existem dois mamíferos que colocam ovos no mundo, o ornitorrinco é um deles. Ele ainda por cima conta com veneno e tudo mais. Então é o tipo de animal que realmente é de se duvidar de sua existência. E o dragão de Komodo também é o maior lagarto conhecido pelo homem, né? O lagarto, que inclusive um dos nomes dele lá no idioma nativo, que ele fica na Indonésia, né, o dragão de Komodo, é jacaré da terra, né, que os caras chamavam lá. Então é uma criatura, assim, que é assustadora também, o jeito que ele vive e as capacidades que ele tem, né, é uma forma de vida bem bizarra e tal, e até não muito tempo atrás, muita gente não sabia que existia e tal, então são animais que têm se popularizado ao longo dos anos, mas no século passado, por exemplo, muita gente diria que eles são monstros da ficção, né. E tem outro peixe que eu acho interessante ressaltar, que é o tal de regaleco, ou peixe-remo. Quem quiser dar uma pesquisada e ver como é um peixe comprido que ele habita entre 20 até 1.000 metros de profundidade e ele possui aí 11 metros de comprimento. E muitas pessoas acreditam que foram avistamentos desse peixe ao longo da história que originou várias lendas assim de monstros marinhos, né? Porque ele é um peixe bem longo, bem comprido, feio pra caramba também. Então, né, é o tipo de coisa que é muito fácil de tu estar enxergando aquilo lá e tu não pensar que é basicamente como um peixe como qualquer outro, entre aspas. E além disso, tem outros animais assim que o pessoal da criptozoologia cita como exemplo desse tipo de coisa, que são os fósseis vivos. Que fóssil vivo é um termo informal utilizado para descrever uma criatura que, muito antes da gente encontrar
espécimes vivos, a gente tinha encontrado espécimes fossilizados, e esses animais eles ainda possuem uma composição genética, né, uma estrutura genética muito parecida com desses fósseis lá e tal. O caso mais famoso é o selacanto, que é um peixe que ele fica lá na costa da África do Sul. Ele foi redescoberto no caso, em 1938, e muito antes disso eles já tinham encontrado várias vezes o fóssil dele, inclusive fósseis que têm 400 milhões de anos de idade. Então é um dos animais mais antigos assim que realmente existe no planeta, e ele tá aí há muito, muito, muito tempo, né? Fóssil vivo vai ser. A barata também é um fóssil vivo. Ela ainda é a barata moderna que a gente conhece hoje em dia, que infesta nossas casas, é bem parecido com o que já existiu lá no tempo dos dinossauros, por exemplo. Outros exemplos de fóssil vivo tem o okapi. O okapi é um animal muito curioso aí, eu acho, quem quiser pesquisar também. Ele é um único outro animal vivo que ele faz parte da mesma família das girafas, que é a família Giraffidae, né? E ele é um animal que ele tem o pelo marrom, ou meio uma cor de cobre assim e tal, mas as patas dele possuem listras estilo zebra, mas na verdade ele é um parente da girafa, ele não é parente da zebra. Então, mas esse animal daí, o povo lá, que se eu não me engano, o habitat dele é na África Ocidental mesmo, acho que ele fica ali na região do Congo, não tenho certeza agora, me falhou na memória, mas esse animal daí, os nativos já conheciam ele, né, obviamente, e as primeiras pessoas a pisar lá, os primeiros britânicos a pisarem por lá, eles já pegaram e já tinham falado sobre esse animal daí e tal, mas muita gente não sabia exatamente se ele realmente era um animal diferente, se ele não era uma zebra ou se ele não era uma girafa. Então, durante muito tempo, os relatos desse animal não fazia com que rolasse muita pesquisa em cima dele. Só em 1986 esse animal passou a ser identificado como uma outra espécie, como uma outra criatura, descobriram exatamente o que ele era, se ele era um parente da girafa ou um parente da zebra. Então, né, os nativos já sabiam, já falavam sobre isso daí, mas demorou muito tempo para ser estudado e ser declarado como uma nova espécie, uma criatura diferente das outras, né, um animal único, no caso, o okapi. E daí, acho que era basicamente isso daqui que eu queria falar de fósseis vivos, já vocês puderam ter uma ideia do que são essas criaturas, né? E se vocês pesquisar esse termo, existem vários outros aí, animais que já foram dados por extintos e só descobriram que eles não estavam extintos, sabe, no século passado ou até nesse século. Tem vários animais aí, não só peixes, mas mamíferos também, que só foram encontrar espécimes vivos agora, nesse milênio e tal. Então, existe várias vezes momentos assim que o pessoal da botânica, da zoologia, tem muita coisa que eles ainda têm para descobrir, que não é só porque ainda não foi encontrado que não possa ser encontrado, né? Mas agora voltando daí ao termo ao termo criptozoologia, de onde é que surgiu essa palavra, né? E como é que se tornou popular? Então, dois homens são creditados por terem popularizado esse termo assim e colocado ele assim na nossa cultura. É o Bernard Heuvelmans e o Ivan T. Sanderson. O Heuvelmans é um francês, ele nasceu em outubro de 1916 e ele chegou a conquistar um doutorado de zoologia lá numa universidade belga, e depois ele se apaixonou pelo trabalho dos escritores Júlio Verne e Arthur Conan Doyle, que é o livro O Mundo Perdido. Esse é um livro de ficção, escrito em 1912. Esse livro foi adaptado para o cinema algumas vezes, acho que vários de vocês devem conhecer, inclusive. Foi aí que ele começou a se interessar por animais desconhecidos, animais estranhos, e começou a pensar na ideia de, seria legal encontrar animais aí, né, que não estão catalogados ainda direito. Mas ele falou que, esse cara chegou a declarar ainda em vida, que o que fez ele se interessar mais pelo lado da criptozoologia do que a zoologia em si, foi quando ele leu um artigo escrito pelo Sanderson em 1948, que é um artigo que a tradução significa poderiam haver dinossauros, que basicamente era um artigo que o Sanderson falava sobre a possibilidade de haverem dinossauros ou descendentes de dinossauros vivendo em pontos remotos do planeta Terra. Esse é outro assunto muito interessante, muito curioso. Existem alguns criptídeos, né, que são basicamente assim, parentes dos dinossauros. Eu vou me focar mais neles em episódios futuros aí e tal. E com base nisso daí, nessa vontade, o Heuvelmans achou que era necessário inventar uma nova disciplina, né, que buscava entender e encontrar novas formas de vida dos animais. Aí ele criou o termo Cryptozoology, que em português é criptozoologia, né? Seria a ciência, entre aspas, porque não é uma ciência, dos animais ocultos. Aí em 1955, o Heuvelmans publicou o livro On the Track of Unknown Animals. Essa já é uma tradução por inglês, porque ele escreveu o livro em francês, né? E a tradução desse termo quer dizer na
busca por animais desconhecidos. Então, ele foi nesse livro basicamente que ele teria cunhado o termo criptozoologia, e ele cita vários animais que foram descobertos recentemente. Recentemente, naquela época, né? Isso lá em 1955. Por exemplo, ele fala sobre o chimpanzé pigmeu, que é o bonobo, que é um dos dois primatas mais próximos da gente, né? O primeiro sendo o chimpanzé e depois o bonobo. Aí ele fala do selacanto, que é o peixe que eu já falei pra vocês aqui, o dragão de Komodo e o urso panda, né? Que todo mundo sabe muito bem o que é um panda, mas tinha um momento da história que as pessoas não tinham muita noção do que era. E além disso, ele cita animais que eram recém-extintos e muitas pessoas ainda não acreditavam que eles tinham existido, como por exemplo as moas e os tigres da Tasmânia. Esses dois animais, eles moravam lá na região da Austrália. As moas são um dos últimos pássaros conhecidos, assim, de predadores, sabe? Grandes pássaros grandes, no caso. Não pássaros predadores, porque ainda tem bastante, mas eu quero dizer pássaros que eles são, tipo, uma composição parecida com um avestruz e tal, só que a moa era mais ainda parecida com o que a gente associa com os dinossauros hoje em dia, sabe? Um passarão grande, agressivo, assim, e tal. Ele foi caçado até a morte por nós. E o tigre da Tasmânia, que, né, ele também é um animal que só tinha ali naquela região da Tasmânia, por exemplo, que nem tem hoje em dia o diabo da Tasmânia, né? Aí, nesse livro, o escritor se foca bastante em como os zoólogos e botânicos costumavam fazer pouco caso dos relatos dos nativos da região, como, por exemplo, no caso do okapi, né? Que as pessoas falavam sobre aquele animal e muita gente não dava bola porque não compreendia ou porque achava que não valia a pena pesquisar, seja lá o que for, né? Esse livro também já foi escrito há muito tempo. Eu basicamente não tenho muito interesse em conferir um trabalho que foi escrito, né, há mais de 50 anos atrás, porque tem muito mais coisa recente para corroborar ou então refutar esse tipo de argumento que ele fez lá, né? Mas ainda assim é legal saber que esse trabalho existiu. O Heuvelmans morreu em 2001 aos 84 anos de idade. Então, agora falando um pouco mais do Sanderson, que é o outro cara que eu citei há pouco tempo atrás, ele também teve formações em botânica e zoologia, antes de se tornar, né, um criptozoólogo, digamos assim. A obsessão dele começou numa das várias buscas que ele fazia na região da África, né? Ele disse que ele foi atacado por um animal que não sei se foi ele que batizou, mas ele chamou de olitial, que é uma espécie de morcego gigante que sem a existência comprovada, né, que habitaria lá a região da África. O Sanderson escreveu durante vários anos para jornais de ciências, no caso, ciência real ali e tal, né, ele chegava a coletar plantas e animais, ele também fazia caça e tal, e conseguia várias coisas, assim, vários espécimes para museus, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Mais tarde, daí, ele resolveu se focar nos criptídeos. Criptídeos é um termo que hoje em dia se usa para estar falando de um animal que ainda não foi comprovado a existência e tal. Então é um termo, né, que faz parte desse tipo assim de assunto. Como, por exemplo, assim, monstros marinhos, sasquatches, pinguins gigantes e o Mokele Mbembe, que é um criptídeo bem famoso aí para quem gosta desse assunto. O Sanderson escreveu um livro chamado O Abominável Homem das Neves, alegando que existiam cerca de 4 espécies de homens das neves diferentes espalhados por 5 continentes aí do mundo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para estar falando do Sanderson. Não, eu acho que era basicamente isso daí que eu queria falar dele. Não, também é legal falar que o Sanderson criou, em 1965, ele criou uma fundação, né, que em 67 ela foi renomeada para Society for the Investigation of the Unexplained, que seria basicamente a Sociedade para a Investigação do Inexplicado, que é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de realizar pesquisas em cima de eventos não explicados pela ciência mainstream, pela mídia mainstream. E além disso, o Sanderson catalogou 12 vórtices perversos, em inglês é Vile Vortices, que seriam 12 lugares do mundo que contam com fissuras no espaço-tempo, que causariam o desaparecimento de embarcações, aparecimento de OVNIs e poltergeists e outros fenômenos inexplicáveis. Alguns dos pontos que o Sanderson dizia que contava com esses vórtices perversos são lugares famosos como o Triângulo das Bermudas, a Ilha de Páscoa, o Polo Norte e o Polo Sul, né? Então, esses dois caras são responsáveis por cunhar esse termo. Então, agora, para encerrar esse vídeo introdutório, o que eu acho da criptozoologia, entendeu? Olha, eu acho muito interessante, sabe? Não, para mim aqui, não sou eu aqui do meu quarto que vou provar a existência ou a não existência desses animais, né? Mas, como eu falei antes, eu sou escritor de literatura fantástica, sempre gostei muito de mitologia, sempre gostei muito de folclore, então essa tentativa de tu chegar num lugar, conhecer as lendas locais, saber o que o povo fala, e tu querer pensar assim, tá, quando as pessoas descreviam um Sasquatch, quando as pessoas descreviam um Mokele Mbembe, quando as pessoas falavam do monstro do Lago Ness, talvez eles não estivessem falando de monstros, demônios, entidades, assim, né? Mas talvez eles estavam relatando algum animal que eles viram, e algum animal de que
não se tem registro ainda, sabe? E por que não se tem registro? Em primeiro lugar, porque o lance de preservação de espécies é muito recente, né? Eu vou ser generoso, eu vou dizer que, tipo assim, até a década de 50 ninguém dava bola para isso, mas, né, dá para se dizer que é ainda mais recente que isso, mas eu vou dizer que, digamos, até 1950, a raça humana estava pouco se fudendo para essa história de, sabe, catalogar animais e deixar guardado provas de sua existência, tanto é que a gente massacrou várias espécies no começo do século passado e hoje em dia, né, as informações a respeito são muito poucas. Então não acho que seja exagero acreditar que sim, poderia ter existido um animal, uma espécie de primata, que seria o que as pessoas chamam de Bigfoot, de pé grande, Sasquatch, de Yeti, do monstro do Lago Ness. Só que, por exemplo, eles não estão mais lá, eles morreram, né? Ao longo do tempo eles morreram, e daí acabou, foi extinto. E daí ficou só as lendas, né? Ficou só os relatos e tal. E a criptozoologia é um assunto muito abundante, tem muitos e muitos e muitos animais, assim, para eu realizar pesquisa e estar trazendo conteúdo para vocês, porque todos os lugares do mundo praticamente existe esse tipo de história, sabe? E muitas vezes tem poucas informações, de vez em quando tem mais informações, e eu acho muito interessante simplesmente pensar a respeito, sabe? Não é uma coisa que eu penso assim, com certeza existe, com certeza tá lá, porque talvez não esteja mais, entendeu? E talvez fosse realmente só um animal já conhecido, fosse, né, no caso do Sasquatch, que eu já vou deixar um spoiler aqui, que vai ser no programa de sexta-feira, vai ser focado nesse conceito, que eu vou falar de todos esses animais que são parentes, no caso, né, animais, já tô chamando eles de animais, que seria o quê? O pé grande, o Yeti, sabe, Sasquatch, todos esses animais daí e tal, que basicamente, pelo que eu consigo interpretar, eles seriam a mesma criatura, só que vivendo em outros lugares do mundo, sabe? Alguma espécie de primata não catalogado que talvez já tenha sido extinto, né? Porque acontece, as espécies morrem e tal. Então, é isso aí, entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Eu acho um assunto muito legal, muito divertido. Então, para mim, tem várias dessas subculturas que são interessantes, sabe? Ou pseudociência, como quiser chamar, como, por exemplo, assim, ufologia e tudo mais, sabe? A criptozoologia é bem isso também, sabe? É uma coisa, é um estudo informal, entendeu? Que, como eu tentei mostrar para vocês aqui ao longo desse programa, já aconteceu várias vezes na história da humanidade de existir sim um animal que muita gente dava por inexistente, falava, isso daí não existe, não tem como acontecer. Só que depois a gente mostrou, olha só, olha como tem, entendeu? Olha como existe, olha como não foi extinto, e vocês estavam falando com uma soberba, né, de que com certeza esse animal não existe, esse animal é impossível. Achar que o ser humano já catalogou todos os animais existentes, já explorou todos os lugares existentes e tal, ou que não tem nem sequer uma prova de uma espécie que já não existe mais, mas que algum dia andou pela Terra, eu acho que é um pouco exagerado e tal, um pouco soberbo demais assim, da raça humana, né? Então é isso aí, obrigado para quem me acompanhou até o final. Então, sexta-feira, o primeiro programa daí focado em um animal específico e vai ser sobre o pé grande e os seus parentes. Valeu!